Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Langão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 10 de abril de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. 5 horas e 55 minutinhos, a noite começa a clarear, começa a nascer um novo dia. E nós começamos este dia na presença do Senhor, como fazemos todos os dias, porque sabemos que sem Ele é impossível. Então nós entregamos ao Senhor os primeiros minutos, as primeiras horas, as nossas primeiras atitudes desta sexta-feira que Deus nos promete ser maravilhosa. Hoje nós estamos no nosso 6º dia da nossa consagração de jejum. Nós começamos no domingo às 10 horas da manhã, nossa semana de jejum coletivo. Nós jejuamos toda a primeira semana do mês e nós já estamos no 6º dia desta consagração. Amanhã às 8 horas da noite o culto de encerramento. Culto não, porque culto é um sacrifício. Na verdade é uma ministração de encerramento de jejum, e aí nós clamamos e colocamos os céus para lutar as nossas guerras do mês de abril, aquelas que nós não temos a mínima ideia do que vem pela frente, mas nós sabemos que Deus vai nos dar a vitória, como sempre deu, né? Todas as grandes lutas da sua vida você passou por todas, e eu tenho certeza que Deus ao seu lado foi te dando vitórias. Amém. Deus seja louvado. Deixa eu ver aqui. Hoje é o dia das raposas vermelhas no Parque Nacional de Karula, na Estônia. Então, que Deus abençoe a todas as raposas vermelhas do Parque Nacional da Karula, lá na Estônia. Amém. Não tem raposas vermelhas no Brasil. Mas eu gosto da raposa. A raposa é um bicho bonitinho, mas é brabo, né? É um bicho bem brabo. Eu estou falando com vocês diretamente da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. Um pedacinho do céu na terra. O nosso paraíso aqui. Hoje a temperatura fica entre 20 e 24 graus. Não há previsão de chuvas, mas muitas nuvens, que nos garante um dia bem fresquinho aqui pelos lados do litoral sul da cidade de São Paulo, no Brasil. Amém. Então, deixa eu dar bom dia para quem já está aqui. Mari, minha irmãzinha querida, saudade de você, tá nessa correria, Deus é contigo. Eu também. Estou com você em todas, sempre em oração. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante, né? Tirando todo o misticismo que se possa criar em cima disso, mas o entendimento racional, ele diz para a igreja que ele gostaria de estar lá, mas como ele não estaria por lá, não tinha como, porque ele estava preso, ele disse: estarei em espírito, ou seja, eu estarei com a minha atenção, com a minha oração, com o meu jejum voltado para tudo o que está acontecendo aí, não é? Então, em espírito, eu estou com você nessas lutas aí, minha irmã querida, e Deus tem nos dado vitória. E agora vai acordar o Jefferson também, e eu vou ler esse seu testemunho em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, viu? Márcia, minha irmã querida, amada, fiel, leal, todas as manhãs aqui com a gente. Deus te abençoe. Tua presença me alegra muito, 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 muito. A Mari falou que está indo ajudar a cuidar dele. Amém. Que Deus te leve em paz, em segurança, e te traga em paz, em segurança, em nome de Jesus. Ele está se recuperando bem. Amém. A Márcia pede não, né? Ela deseja uma ótima sexta-feira a todos nós. Amém. Você também.
O cachorro late. Vanusa, minha irmã querida, graça e paz. Deus abençoe você, sua casa, suas filhas. Trabalhe no coração e na mente do seu marido. Restaure sua família. Em nome de Jesus. Que seja para sempre. A Mari pede oração pelos seus filhos, pela Lawanda, pelo Enzo, pela Maria Cecília, pela Yara, pelo Carlos Henrique, pelo Jefferson e todas as nossas famílias. Missionária Silvia chega aqui também nessa manhã, dormindo em pé, porque ela não é da manhã. A Silvia é mais do dia, né? Eu sou mais da madrugada. Durante o dia eu não tenho pique para muita coisa, não. Mas foi o dia a dia da minha vida, né? Aprendi a trabalhar na obra de Deus, porque pastor ele é tipo um morcego, né? Pastor trabalha na madrugada. A hora que o sol se esconde, o pastor aparece. E aí sempre foi assim. Do momento que eu ia para a igreja, saía da igreja, ia para a rádio, da rádio para a TV, da TV para outros trabalhos da igreja. Então, chegava em casa às 6, 7 horas da manhã, era o horário que eu ia dormir. Agora o corpo acostumou e é muito difícil para mim desfazer esse fuso horário. Mas a Silvia é mais do dia, é difícil para ela de manhã. Deus abençoe o seu dia, filhinha, em nome de Jesus. A Silvia estava lembrando ontem de quando nós começamos o trabalho aqui no litoral, da nossa igrejinha, e muitas vezes a igrejinha estava cheia, que era na garagem aqui de casa, mas a grande parte das vezes estava eu e ela, e era uma bênção, né? E ela colocou lá saudades. Essas são as histórias que nós escrevemos com Deus, etapas da vida que a gente passa, e histórias que a gente vai ter para contar no nosso futuro, para os seus discípulos, para os teus filhos na fé. Você vai falar, olha, quando eu comecei era eu e o apóstolo. Já tem história para contar. Mas é uma fase que passou, né? Agora nós estamos vivendo outro tempo, outro chamado, outra visão, um outro caminho. Elvira, meu amor, bom dia. Graça e paz, Deus te abençoe, te dê um lindo dia. Como você está? Você está bem? Sempre muito importante para mim saber como você está. Ela pede oração pela irmã, pelo cunhado, pelo Rodrigo, pela Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia. Sempre muito carinhosa pela minha vida e pelo nosso ministério. Amém. Glória a Deus. A Mari agradece, não há de que agradecer. Nós somos um em Cristo. A Márcia diz orações para toda a sua família e para Dona Olga. Vamos orar dentro de instantes. Vamos dar glórias a Deus. Amém. Continua pedindo oração pela sua família e eu continuo orando. Pelas filhas Ana Evelyn, Andressa e o pai delas. Temos orado. Bom dia, filhinha, meu amor maior. Ainda tá tomando banho gelado ou já conseguiu consertar? Ou tá com medo? Conte-me tudo, não me esconda nada. A Mari falou que Deus tire minha Ana Evelyn desses sintomas emocionais. Já tirou, eu creio, amém. Em nome de Jesus, está ligado na terra e ligado nos céus. Missionária Silvia diz amém. Bom dia, Nanda, irmã querida, graça e paz, seja muito bem-vinda. Tua presença nos deixa muito feliz. Fique à vontade, está na presença dos seus irmãos e na presença do Pai. Amém? Nira, minha carioquinha predileta, a melhor costureira do Brasil. Deus abençoe o seu dia, minha irmã querida. Te amo muito, viu? Deus abençoe. Tá com medo, filha? Papai vai passar aí para arrumar. A Nanda pede oração pela filha Ana Luísa. Que nome bonito, Ana Luísa. Bênção, né? Amém. Glória a Deus. Nós estamos na leitura do nosso Evangelho
Como eu disse hoje, o 6º dia, penúltimo dia da nossa semana de jejum. Amanhã nós encerramos às 8 horas da noite, como está aqui, né? Amanhã às 8 horas da noite no YouTube. Se você quiser acompanhar a ministração, vai ser uma grande alegria ter você com a gente. Em nome de Jesus. Lembrando a você que nós não representamos nenhuma religião, não temos nenhuma placa, não temos nenhum tipo de dogmas, preceitos ou conceitos. Nós vivemos Cristo. Amém? Somos cristãos. Somos a igreja de Cristo. Então seja bem-vindo você de qualquer religião que você tenha escolhido. Desde que você tenha Jesus no seu coração, você é muito bem-vindo no nosso meio. Em nome de Jesus. Momento que minha esposa acorda. Bom dia, graça e paz. Deus abençoe. Passou o dia inteiro ontem em São Paulo com o nenê, guerreira como sempre. Exemplo de mãe, de mulher, de mãe atípica principalmente. Deus colocou ela nesse chamado de liderar, de ser exemplo. E ontem passou o dia inteiro em São Paulo, lá para os lados da Zona Norte, na Parada Inglesa. Foi levar o nenê, saiu de cedo de ônibus. E foi lá, guerreira como sempre. Ela consegue fazer algumas coisas que eu não consigo mais. Mas vou estar sempre aqui ajudando. Sendo ajudador nesse chamado em nome de Jesus. Que Deus me capacite a cada dia. Que eu pare de dar tiro no dedo, né? Que os meus dentes parem de doer. Que eu pare de ter crises emocionais para que eu possa ser um marido exemplar. Mas tô aí, tô na luta. Sem deixar a peteca cair. Vamos que vamos. Cada dia é um dia de evolução. Você vai ficando velho, quando não é o dente, é o dedo. Quando não é o dedo, são as costas. A Valéria pede oração pela saúde da Nilza, da Sandra, da tia Lourdes, de todos os irmãos da igreja e da nossa família. Às vezes dá umas câimbras, né, amor? Que vem do nada assim. A idade chega para todo mundo. Ainda bem que nós temos o Senhor por nós. Ele é por nós, quem será contra nós, né? Então vamos lá? Vamos ler? Hoje Mateus capítulo 16. Lubrificar a minha garganta, para ver se consigo ir até o fim sem ter que fazer de novo, né? Vamos lá. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe um sinal que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando, retirou-se. Passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos judeus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque esquecemos de trazer o pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que pensais entre vós, homens de pequena fé, que estou falando sobre os pães que não trouxeram? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, compreendam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias,
ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que era Jesus o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenho compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo? Porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens? Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá da glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Glória a Deus. Deixa eu arrumar o chat aqui. Saiu do lugar. Amém. Vamos orar. Eu ainda não arrumei a luz frontal. Esqueci. Vamos à nossa oração. Enquanto estiver em oração, você pode continuar colocando os seus pedidos de oração, nome das pessoas que você deseja que a gente ore, e durante a oração eu vou encaixando os teus pedidos aqui. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós entramos na tua presença, Senhor, no raiar deste novo dia, no início dessa sexta-feira, tendo como nossa primeira atitude do dia estar diante de ti, consagrar as primícias. É a nossa forma de dizer, Pai, que somos dependentes do Senhor, que precisamos do Senhor. É a nossa forma de dizer que nós te amamos, que confiamos somente em ti, que precisamos da tua interferência na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Queremos, meu Deus, e precisamos que esse dia esteja nas tuas mãos, para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo. Nos ajuda, Senhor. Estamos aqui como igreja para te adorar em espírito e em verdade. Começar o dia te agradecendo pelo privilégio de estar na condição de dar e não de receber, na condição de interceder, na condição de poder orar. Muito obrigado, meu Deus, pela posição de honra, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Poderíamos estar em muitos lugares, mas o Senhor nos convocou. Não somos nós quem escolhemos ao Senhor, a palavra diz, é o Senhor quem nos escolhe. Nós estamos aqui porque esta é a sua vontade, que nesta manhã sejamos os seus soldados, que nesta manhã sejamos os atalaias, que nesta manhã sejamos a igreja que intercede e interfere, e dessa forma façamos a tua vontade na terra. Se é pelas obras que seremos reconhecidos, que fique então, meu Deus, guardado no teu coração a obra que fazemos todas as manhãs, de evangelismo, de missão, de fé,
de pregação e de milagres. Que seja para Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor, sempre, Pai. Em nome de Jesus. Nós declaramos nesta manhã de sexta-feira Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos que diante dele jamais existirá outro, que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras, que somente diante de Jesus Cristo nós entregaremos o nosso louvor e a nossa melhor adoração. Confessamos Jesus Cristo como Messias, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que era, o que é e o que há de vir. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Nós te agradecemos pelo sacrifício na cruz, Senhor. Nós te agradecemos pelo sangue derramado, que foi a cédula que pagou a dívida dos nossos pecados. Foi dessa forma que nós conquistamos, aliás, que o Senhor conquistou a nossa salvação. Todo aquele que em ti crer, todo aquele que em teu nome for batizado nas águas, será salvo e viverá na eternidade. Nós que não éramos, passamos a ser chamados filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros do reino dos céus, através da obra perfeita que o Senhor fez na cruz e com a sua ressurreição. Louvado seja que as nações, meu Deus, ouçam falar do teu nome, que as nações, meu Deus, possam ser envolvidas pelo teu poder e pela tua graça. Por isso, nesta manhã, nos prostramos aos teus pés, reconhecendo a tua autoridade. Eu te peço, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos inimigos. Tira, Paizinho, eu te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos neste dia a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Paizinho, em nome de Jesus eu te peço nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Paizinho, eu abençoo a minha irmã Natália, que entra neste momento na oração. Que o Senhor a visite com poder e grande glória, que o Senhor visite o seu corpo, que o Senhor tire a dor, que o Senhor traga a cura, que o Senhor visite, meu Deus, a sua irmã, que o Senhor tire todo o peso emocional, que o Senhor tire, meu Deus, todo esse sintoma ruim, Pai, que a irmã da tua filha que aqui está tem sentido. Como igreja nós intercedemos, como igreja nós pedimos. Sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, porque são orações sinceras. Louvado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, quando nós abrimos a Bíblia, nós ouvimos do começo ao fim o poder curador que há em ti.
seja na vida dos judeus, dos islâmicos, ou após a ressurreição de Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Deus que faz milagres. É o Deus que tem se manifestado no meio desta igreja, desta congregação. É o Deus que tem curado o câncer, é o Deus que tem ressuscitado pessoas desenganadas, dadas como perdidas pela medicina. O Senhor se levantou no nosso meio e mostrou que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a palavra final sempre será do Senhor. Que seja a tua honra, a glória e o louvor, Pai, por cada testemunho recebido de cura neste grupo de oração, neste ministério, Pai. Aonde o Senhor reina, onde não há um homem central, o central neste lugar é o Senhor. Nada aqui acontece sem que seja, meu Deus, pela tua interferência. Não há poder em ninguém neste lugar. O único poder que nós temos aqui é o do amor, é o da fé, é o de entregar a Ti, meu Deus, em obediência e submissão. Porque nós não podemos, mas sabemos que o Senhor pode. Por isso faz, Pai, faz o milagre nessa manhã. Porque nós lemos na Bíblia um Deus chamado de Jeová Rafá, um Deus que cura. Jesus Cristo disse quando esteve no nosso meio, que existem coisas aos homens que são impossíveis, mas nada, absolutamente nada é demasiadamente grande ao Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, visita nesta manhã os nossos irmãos que estão padecendo de dores, sofrendo com enfermidades. Em primeiro lugar, meu Deus, os nossos irmãos que não têm condições, aqueles que estão afastados, aqueles que não têm, meu Deus, um hospital por perto, um médico por perto, uma farmácia por perto, e está sofrendo, meu Deus, deitado numa cama, febril. E a única esperança, meu Deus, é o Senhor. Como meu irmão, apóstolo Bahia, sempre diz quando conversamos, que faz missões ali na Bahia, no sertão. Em muitos lugares a farmácia mais próxima fica a 2 horas. Tudo o que eles precisam é buscado em oração. É muito diferente de nós que temos a cada esquina praticamente uma farmácia, um posto de saúde, um hospital. Lá eles só têm ao Senhor. É na oração que eles são curados. Essa experiência divina, linda, que o Senhor faz com que o teu servo divida comigo, nos faz crer ainda mais no seu poder, Pai. Então nós intercedemos como igreja, visita aqueles que não têm para onde correr, Pai. Só tem o Senhor. Em nome de Jesus. Visita também, meu Deus, aqueles que estão em leitos de hospitais. Visita, meu Deus, aqueles teus filhos que estão neste momento numa UTI, na fila de espera de uma cirurgia. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, afofa a cama, afofa o leito. Te peço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que o Senhor guie a mão do cirurgião, que o Senhor abençoe, Pai, os medicamentos, seja os medicamentos dos médicos ou os medicamentos que nós mesmos usamos diariamente. Abençoa os medicamentos para que façam o efeito necessário. Abençoa os tratamentos para que levem os seus filhos à cura e eles sejam devolvidos à convivência da família. Em nome de Jesus. Peço ao Senhor pelos nossos corpos. Peço que o Senhor nos examine. Vê, Pai de amor, se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa, um mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós uma raiz cancerígena, um tumor. Tira dos nossos corpos a inflamação, a infecção. Cura das doenças emocionais, as doenças da alma, Pai. Tira a ansiedade, tira o pânico, tira o medo, a tristeza excessiva, Senhor. A fobia social. Tira, meu Deus, o egoísmo, a maldade, a perversidade, o vício. Cura, meu Deus, as doenças da alma. Em nome de Jesus. Nós reconhecemos também o Teu nome, pelas Escrituras, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, como Deus chamado de Jeová Jirê.
o Deus provedor de todas as coisas, o dono de todo o ouro, de toda a prata, o Deus que coloca nas nossas mesas todos os dias o nosso pão. Que seja assim neste dia, Pai, que o pão esteja sobre as nossas mesas, que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades como Jesus Cristo nos ensinou, nos pedindo para não andar ansiosos ou preocupados com coisa alguma, nem com aquilo que temos de comer, beber ou vestir ou qualquer outra necessidade, porque temos um bom Pai que está nos céus, que conhece as nossas necessidades diárias e há de suprir de forma sobrenatural e maravilhosa. E ainda faz uma analogia, dizendo que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Deus que está nos céus não nos dará coisas superiores. Bendito seja o teu nome, Pai. A tua palavra nos guia, a sua palavra nos enche de esperança. Nós não nos reunimos diante do Senhor nesta manhã para clamar por riquezas, nem por bens materiais. A nossa riqueza é o Senhor. Nosso bem maior é o Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que em Ti está tudo o que nós precisamos. Não há nada além de Ti. No Senhor, como o Senhor mesmo nos disse, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, porque tudo o que precisamos está no Senhor. Quando nós Te encontramos, automaticamente encontramos todas as respostas e saídas da nossa vida. Por isso, meu Deus, que os Teus filhos sejam encaminhados hoje à Tua presença, que andem, meu Deus, na retidão do seu caminho. Que o Senhor não permita, Pai, que os Teus filhos que aqui estão sejam envergonhados, porque o dinheiro causa vergonha, porque o dinheiro seduz, porque o dinheiro traz a sensação de poder, a sensação deliciosa do status, da posição social, mas também traz consigo a perda, e com a perda a depressão e a destruição de muitas vidas e famílias. Por isso nós não oramos pelas riquezas. Sabemos do perigo, meu Deus, da sedução das riquezas. Muitos se perdem por não saber lidar com o dinheiro. Então somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que temos hoje. Não importa se é velho ou novo. Importa que é o momento que nós temos. É aquilo que o Senhor nos deu. Imagina receber algo que vem na mão de Deus. É maravilhoso. Às vezes, meus irmãos, eu fico vendo uma camiseta, é uma camiseta. Essa, por exemplo, eu fiz ela inteirinha. A gente vai vender ela a R$35. Mas, se uma pessoa muito importante, famosa, se, por exemplo, aqui no Brasil, talvez a pessoa mais famosa, o Neymar, vista essa camiseta e leiloe, ele vai conseguir milhões de reais na mesma camiseta. Imagina você receber algo que vem de Deus. Você precisa aprender o valor, no mínimo, que Deus te deu. Veio das mãos de Deus. Às vezes você tira foto com um artista e você posta feliz da vida nas redes sociais por causa de um homem. Imagina quando você tiver consciência de que o Deus Criador dos céus e da terra te chama de filho. Tudo o que você tem passará a ter um valor sobrenatural. Eu nunca vi 30 anos de altar ininterruptos, nunca saí do altar do Senhor. Jamais me desviei. Passei por todos os trancos e barrancos, firme e forte em cima do altar do Senhor. E eu nunca vi um ingrato chegar longe. Eu nunca vi um ingrato agradar ao Senhor ou receber milagres. Então aprenda hoje que o amanhã não existe. O amanhã pertence a Deus. Você precisa ser feliz hoje com aquilo que você tem. A pessoa anda a pé. Deus me disse isso ontem. Ela ora por um carro.
ela conquista aquele carro. E o trajeto que ela fazia de ônibus, agora ela faz de carro, mais confortável. Passa um pouquinho de tempo, ela começa a ficar nervosa com o trânsito. Um pouco mais de tempo, ela fica nervosa quando o farol está fechado. E ela reclama: poxa, mas fechou bem na minha vez. Que farol demorado. E muitas vezes a pessoa passa até do limite da velocidade. Porque o que antes ela fazia de ônibus e não tinha controle nenhum, agora ela tem um carro e a cada momento vai se desvalorizando. Porque sempre tem algo. Ou é o farol, ou é o trânsito, ou é a velocidade. Eu me perco, porque eu me esqueço de onde eu vim. Eu me esqueço aonde eu estava. E o princípio da prosperidade é não se esquecer de onde você estava. Do tempo que você andou de ônibus. Do tempo que você comeu arroz com sardinha. Não se esqueça. Seja grato hoje. Por aquilo que Deus te deu, mais vale, meu irmão, a lata de sardinha que Deus te deu, da mão de Deus, do que qualquer comida valiosa vinda da mão do homem. Deus te conhece pelo nome, Ele não se esquece de você. Mas tira de você o desejo de ser como o mundo. Tira de você o desejo de ter poder no mundo. Não seja militante por causas humanas, seja militante de Deus. Eu volto a dizer, em Deus está tudo o que a humanidade precisa. Seja grato hoje. Seja grato hoje pelo teu casamento, pelos teus filhos, pelas roupas que você tem, pelo teu carro mesmo que seja velho, por você ter condição de andar de ônibus, saúde. Você tem muitos motivos para agradecer. E Deus está olhando para o teu coração. É na gratidão que Deus te abençoa. Eu peço a Deus que hoje derrame sobre a tua vida o dom da administração. Que você aprenda a lidar com o dinheiro. Que você jamais compre aquilo que você não precisa por status. Que você jamais gaste mais do que você ganha. Por mais que o mundo fique te atentando, te seduzindo, tenha, compre, seja igual. Essa marca, esse celular, esse tênis. Ande de acordo com os passos que Deus te deu hoje. Há um tempo para o pouco e há um tempo para o muito. Viva a cada dia o dia que Deus te deu sem ansiedade. Todo mundo tem o seu tempo. Talvez seja tempo do teu inimigo, do seu vizinho ter o melhor carro, a casa mais bem arrumada, a família mais estruturada. Talvez você ainda esteja em construção. Deus está fazendo uma obra na sua vida, mas vai chegar um tempo em que as pessoas vão olhar para você também e enxergar a obra maravilhosa que Deus fez. Seja grato. Seja grato. Paizinho, nesta manhã eu abençoo os nossos professores, eu abençoo os nossos vendedores, abençoo os corretores, abençoo, meu Deus, os comerciantes, os profissionais liberais, os autônomos. Eu abençoo, meu Deus, os empresários. Eu abençoo o Riri, nosso irmão querido, que é um profissional da lei. Que o Senhor abençoe e guarde-o em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pelos comerciantes, eu oro, Senhor, pelos nossos irmãos do comércio informal, pelos nossos irmãos que trabalham no campo. Que seja hoje um dia de prosperidade, que seja um dia de céus abertos, um dia de oportunidades, de portas abertas, um dia, meu Deus, de surpresas, de bons negócios, de contratos assinados, de boas vendas. Que tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável esteja sobre a vida profissional e financeira daqueles que creem. Em nome de Jesus. O Senhor nos prometeu que a tua igreja jamais seria envergonhada.
Não deixa, meu Deus, que o dinheiro, a ganância, a sedução levem os seus filhos a ter uma vida de vergonha. Por quererem ter aquilo que não é hora de ter, eu te peço mais uma vez, Pai. Esse tem sido o motivo da destruição de muitos. Eu clamo ao Deus Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Bandeira que nós cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar, como dono da nossa família, como dono da nossa casa. E por isso nós nos comprometemos contigo, Senhor, a dar aos nossos filhos uma educação cristã, com conceitos espirituais, ensinando quem foi o Senhor, a importância do Senhor nas nossas vidas. Nos comprometemos a fazer dos nossos relacionamentos santos, relacionamentos, meu Deus, que agradem ao Senhor, que sejam referência. Nós, meu Deus, nos comprometemos a fazer, meu Deus, do nosso casamento, do nosso noivado, do nosso namoro, das nossas amizades, das roupas que vestimos, da forma com que falamos, uma forma de te louvar, de te adorar. Seja a tua honra e a glória sempre. Que a nossa casa pregue o Evangelho sem que nós tenhamos que abrir a boca, Senhor. Que a paz que excede todo entendimento invada as casas, tirando a gritaria, a confusão, a falta de entendimento, o desejo de divórcio, de separação. Que o Senhor traga de volta aqueles que se foram, porque se foi é porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu é porque uma obra está sendo feita. Eu creio. Eu creio na restauração da família, porque eu vivi. Eu creio na cura, meu Deus, da depressão, porque eu vivi. Eu creio na cura da ansiedade, porque eu vivi. Eu creio na prosperidade, meu Deus, da vida daqueles que estão no fundo do poço, porque eu vivi. Eu creio, meu Deus, na cura do câncer, porque nós todos vivemos essa semana. Eu creio, meu Deus, na cura do desenganado, porque nós todos vivemos juntos com a nossa irmã Mari. Nós cremos no Senhor, nós cremos. Eu não sei que nome dar a isso, mas nós cremos em Ti. Toma a nossa casa nas Tuas mãos, Senhor. Tira de dentro das nossas casas, com a Sua maravilhosa luz, todas as trevas, tudo aquilo que não é seu. Guarda os lares, meu Deus, da inveja, da feitiçaria, da macumbaria, da oração contrária, do desejo, meu Deus, do mundo, de destruir as casas, as famílias. Guarda a nossa casa te pertence, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Deus querido, eu te peço, meu Deus, neste dia, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Leva o meu filhinho em paz e em segurança para a escolinha. Abençoa todos aqueles que estiverem ao seu redor neste dia, Pai. Professoras, os tutores, os amiguinhos da escola. Coloca sobre ele o Teu Espírito Santo, da calma, tranquilidade. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, livra o meu filho da maldade, da perversidade, dos acidentes, da violência, da ignorância, do preconceito. Eu chamo a igreja e os meus irmãos para concordarem comigo nesta oração, para que o Senhor dê ao meu filho o desenvolvimento neurológico que ele precisa, que o Senhor ensine o meu filhinho a falar. Eu creio, Pai, eu creio, que eu vou dar esse testemunho, que eu vou colocar ele aqui do meu lado, no meu colo, para que ele diga à igreja, amém, louvado seja, papai, eu creio. Eu já te dou graças por isso. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha esposa Valéria. Continua dando força, saúde, inteligência, santidade, discernimento, sabedoria, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha filhinha Bruna. Leva em paz e segurança para o trabalho, para a faculdade. Dá um dia de honra, um dia de felicidade, meu Deus. Protege a minha filha. Traz ela em paz e em segurança para casa. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Márcia, a sua casa e toda a sua família.
A Vanusa, a sua casa, a sua família, suas filhas, Pai, em nome de Jesus. A Natália, a sua casa, a sua família, a sua irmã, meu Pai, em nome de Jesus. A Nira, a sua casa e a sua família. A Valéria, a sua casa e a sua família. A Elvira, a sua casa e a sua família. O Agostinho, a sua casa e a sua família. Caia, a sua casa e a sua família. Gisele, sua casa e sua família. A Giane Barros, a sua casa e a sua família. A Daibiane, a sua casa e a sua família. A Luísa Abreu, sua casa e a sua família. Girdane, sua casa e sua família. Angélica Virgínia, sua casa e toda a sua família. Que esta oração, meu Deus, alcance a vida de todos os irmãos que vão orar mais tarde nesta oração, que vão ouvir nas outras plataformas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que esta unção de amor, que esta unção de amor ao próximo, de simplicidade, de humilhação, esteja diante de Ti, porque nós nos humilhamos diante das Tuas mãos. Eu ligo na terra e no céu, meu Deus, o que a Vanusa escreve, que ela testemunhará a vitória da sua filha e a sua família. Está ligado na terra, está ligado nos céus. Nós leremos e viveremos juntos esse testemunho, eu creio. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. A palavra de Deus diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, Senhor, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre esta igreja. Declaro e profetizo, sobretudo nessa sexta-feira, um dia de paz. Que essa seja a base do dia, paz. Que seja um dia marcado pelo teu amor, pela tua proteção. Eu declaro e profetizo um dia de bons negócios, um dia de prosperidade, um dia de avanço, um dia de respostas de Deus à sua vida, um dia de cura, um dia de alívio de dor, um dia de cura no seu corpo. Eu declaro um dia onde Deus falará fortemente ao seu coração, te dará forças para continuar. Você que tem orado e falado, Senhor, eu não tenho mais forças, o Senhor vai acrescentar força. A palavra diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Está chegando o tempo da tua vitória, meu irmão, não desista. Não retroceda, permaneça. A vitória está mais perto do que você imagina. Mas, apóstolo, eu não enxergo. Você não precisa enxergar. Não são os teus pensamentos, são os pensamentos dele, diz a palavra. Ele está fazendo a obra. Não dormita nem toscaneja o guarda de Israel. Não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás daquilo que te prometeu. Você não vai morrer antes da promessa acontecer, mas você vai viver. Viver e testemunhar e salvar a vida de muitos por causa do teu testemunho. Você vai dizer: eu estive caído e Deus me levantou. Eu estive falido e Deus me prosperou. Eu estive abandonado e Deus me restaurou. Meu casamento tinha terminado e Deus restaurou. Você recebe essa palavra, você será um testemunho vivo de Deus. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida um dia de prosperidade. Declaro e profetizo também que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Que todo agente do inferno que já estava preparado hoje para levar más notícias à sua vida, para gerar situações que iriam tirar a sua paz, para estragar o seu dia, para te irritar, para tirar a tua motivação, por causa desta oração, porque você resolveu entregar os primeiros minutos deste dia ao Senhor, romper de uma noite para o dia, a presença de Deus vai fazer com que toda a tua história seja reescrita. Aquilo que era o mal vai se transformar em bem. A morte vai se transformar em vida. E a má notícia Deus vai transformar em bênção de boas notícias na sua vida. A forca preparada contra você será usada contra aqueles que fizeram a forca. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda inveja, todo desejo de destruição contra a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, a sua vida profissional, seja lá o que for, eu declaro: você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. O mal não tem ocasião sobre a tua vida, não tem poder. Agindo Deus, quem impedirá?
aquilo que fizeram e desejaram contra você. Voltará 3 vezes mais para aqueles que fizeram, porque o teu Deus é Deus vingador. Não faça nada, não abra sua boca, não reclame, não devolva, deixa Deus agir. Recebe esta palavra. Eu ainda declaro que hoje você terá muitos motivos para dizer bendito seja o nome do Senhor. Eu te digo, no final deste dia você terá muitos motivos para falar louvado seja o nome do Senhor. Bendito o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Creia, diga eu creio, eu recebo. Confia no Senhor, estará seguro, creia nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Paizinho, eu abençoo o papel de pedidos de milagres que estão na mão dos Teus filhos que estão nesta semana de jejum. Que suba neste momento ao Seu trono como um cheiro agradável. Que o Senhor realize na vida dos Teus filhos, Pai, tudo aquilo que for o melhor na vida deles. Eu consagro esse 6º dia da nossa semana de jejum. Está nas Tuas mãos. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Maravilhoso, né? Que maravilhoso poder sentar nesse estúdio, deixar a porta entreaberta, ir vendo a escuridão se transformar em dia. Um novo dia que Deus preparou. Foi Deus quem preparou esse dia para você. Viva, seja feliz hoje, curta hoje. Deus preparou um dia lindo, te deu tudo para que você possa ser feliz hoje. Não sofra por aquilo que você não tem. Não sofra pelo futuro. Não fique ansioso por aquilo que você acha. Você não tem que achar, só viva. Como uma criança, faça como meu filho, só viva. Tem um pai arrumando toda a sua vida, cuidando de todos os detalhes, não deixando que você caia em nenhuma cilada. Só viva, viva, viva. Perdoe hoje quem tem que ser perdoado. Vai, meu irmão, força. Levanta a sua cabeça, tem mais de Deus para a tua vida. Vamos, estamos juntos. Você não está sozinho, tem uma igreja. Nós estamos em 20 pessoas agora, mas chegamos a 120 pessoas orando ao mesmo tempo. É um corpo que se move. Essa oração vai ser enviada para 110 nações. É um trabalho de missão, de evangelismo. Nada do que você faz pela obra de Deus, Ele se esquece. Nós lemos hoje, você será conhecido pelas tuas obras. Tenha fé. Tenha fé. A sua vitória é a minha vitória. A sua conquista é a minha conquista, a sua felicidade é a minha felicidade, a sua prosperidade é a minha prosperidade. Que Deus te abençoe. Se durante esse dia você em algum momento se lembrar de mim, não é necessário que você ore por mim não, tá, meu irmão? Só diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias. É tudo que eu preciso de você. A sua bênção, a sua aliança, o seu amor, e a gente vai vivendo todos os dias em honra e em vitória. Amém? Então eu vou ficando por aqui. Amanhã nós não temos a oração pela manhã, mas temos o encerramento do nosso jejum lá no YouTube, às 8 horas da noite. Se você aparecer por lá, eu vou ficar extremamente feliz, tá bom? Fiquem todos com Deus, eu amo vocês em Jesus. Beijo, fui.